Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Domingo, festa da Sagrada Família, mas no calendário normal, hoje seria comemorado Santo Estevão, mártir da igreja. Haja vista, o primeiro mártir da igreja. Como o canal Liturgia e Teologia tem sempre o intuito de trazer as informações, assim também o faremos. Haja vista que no próximo dia 29 traremos a respeito da Sagrada Família, aqui também no canal, para fazer parte do nosso escopo. Pois bem, nos capítulos 6 e 7 do Atos dos Apóstolos, encontramos um longo relato sobre o martírio de Estevão, que é um dos 7 primeiros diáconos nomeados e ordenados pelos apóstolos. Santo Estevão é chamado de protomarte, ou seja, ele foi o primeiro mártir de toda a história católica. O seu martírio ocorreu entre o ano 31 e 36 da era cristã. Eis a descrição tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Estevão, porém, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se então alguns da sinagoga, chamados dos libertos de Cirenenses e dos alexandrinos, e os da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. E não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram então alguns homens que disseram: ouvi-lo proferir palavras blasfematórias contra Moisés e contra Deus. E amotinaram o povo e os anciãos e escribas, e apoderaram-se dele e conduziram-no ao sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos-lhe dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os usos que Moisés nos legou. E todos que estavam sentados no sinédrio, tendo fixado os olhares sobre ele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. No longo discurso, Estevão evoca a história do povo de Israel, terminando com esta veemente apóstrofe: homens de cerviz dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, resisti sempre ao Espírito Santo. Vós sois como os vossos pais. Qual dos profetas não perseguiram os vossos pais e mataram os que prediziam a vinda do justo, que vós agora traístes e assassinastes? Vós que recebeste a lei promulgada pelo ministério dos anjos e não as guardastes. Ao ouvir estas palavras, exasperaram-se nos seus corações e rangiam os dentes contra eles. Mas ele, cheio do Espírito Santo, tendo os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus, Jesus que estava à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita de Deus. E levantando um grande clamor, fecharam os olhos e em conjunto lançaram-se contra ele. E lançaram-no fora da cidade e apredejaram-no. E as testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava a Deus e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, tendo posto os joelhos em terra, gritou em voz alta: Senhor, não lhe contes este pecado. E dizendo isto, adormeceu. Santo Estevão, rogai por nós. Paz e bem.